Desde muito nova, eu sabia que havia algo diferente dentro de mim. Uma inquietude, uma vontade constante de mudar o mundo. Para minha felicidade, ao longo da minha vida, cruzei com tantas pessoas que também queriam mudar o mundo. Pessoas assim como vocês, sentados nessas cadeiras aqui hoje, ou nos assistindo através de suas telas. E isso confortou meu coração, pois eu sabia que mais cedo ou mais tarde o bem venceria. Levei anos para conseguir nomear esse sentimento que hoje carinhosamente chamo de alma de super-herói. Apesar dele parecer algo incrível à primeira instância, toda essa energia precisou ser canalizada, pois me trouxe inúmeros desafios ao longo da minha juventude e da minha infância. É muito difícil se encaixar quando nada daquilo que você vive, pensa ou faz sentido para a grande maioria das pessoas ao seu redor. O mundo das artes me ajudou muito. Primeiro, a música, onde passei todo o início da minha carreira profissional. O teatro musical, as artes marciais. A vontade de inspirar, ajudar e proteger pessoas crescia. Ao compreender que o então sonho de viver da música não seria possível perante a realidade apresentada e os meus pilares pessoais, uma nova porta se abriu. E ao fundar uma agência de marketing, descobri que poderia continuar ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos através do empreendedorismo. Pronto. Minha verdade interna estava conectada e de cabeça mergulhei no mundo das pequenas e microempresas. Por 10 anos, tudo caminhou em sua perfeita ordem. Mas é no caos que nós descobrimos as nossas principais fortalezas. E o ano de 2018 e 2019 vieram para mudar tudo. A apresentadora de programa de rádio? Não, meu tio-avô foi. Meu primo é um profissional da área, mas eu não sou jornalista. Palestra. Eu nunca dei palestra. Programa de estágio. Mentoria de negócios. Eu teria que sair do conforto da comunicação e do marketing para emergir dentro da realidade das empresas, da vida pessoal dos gestores. Não, pai, eu não me vejo trabalhando ao seu lado. Terceiro setor não é algo que faz sentido para mim. 2 acontecimentos foram responsáveis por tudo isso se desencadear. Eu estava recebendo chamados cada vez mais claros sobre o meu propósito. E o meu cunhado, sem dar qualquer sinal, simplesmente faleceu. Tudo aquilo que eu não imaginava, que eu não achava que estava pronta, ou que não fazia sentido para mim, simplesmente aconteceu. E lá estava eu, tocando todas as frentes citadas anteriormente, dividindo a minha agenda entre as cidades de Campinas, região metropolitana, São Paulo e Jaguariúna. Eu brinco que nasci em cima de um cavalo. Minha família sempre montou, e meu pai afirma ter descoberto sua missão de vida à frente do SEG, Centro de Ecoterapia de Jaguariúna. Mas eu estava lá só ajudando a minha irmã mais velha a se reposicionar no mercado. Sem ao menos perceber, eu estava dando suporte aos colaboradores, recebendo visitas, encabeçando reuniões gerais e fundando ao lado do meu pai o desdobramento da missão do SEG, o CAGE, Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna. Ah, Veri, então, peraí. Você quer dizer que no meio de tudo isso aí que aconteceu na sua vida, você perdeu o foco? Não. De forma inconsciente, eu estava ampliando meu arsenal pessoal de ferramentas, seguindo bem fora da curva do que é considerado um caminho normal, tradicional ou esperado. Mas isso só me fortalecia. Eu estava acostumada a gerenciar um time de 5 pessoas, com aproximadamente 20 clientes, e naquele momento eu estava à frente de 47 colaboradores, mais de 300 famílias em atendimento, prefeituras, imprensa, e eram stakeholders a perder de vista. Mas agora eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é ecoterapia? A definição que eu mais gosto é habilitando e reabilitando pessoas através do cavalo. Meu pai, com toda a sua visão, fundou há mais de 20 anos atrás o que ninguém sabia o que era. Ninguém validava. Em uma estrutura operacional que hoje é a maior da América Latina. O SEG e o CAGE estão pautados nos valores de qualidade de vida e autonomia. Todos os atendimentos possuem um plano de desenvolvimento individual, criado especialmente para a realidade de cada indivíduo.
Ao aprimorar as ferramentas internas, fui percebendo que essa visão, essa abordagem, poderia crescer e contribuir muito mais se fosse compartilhada além das fronteiras dos centros. Quem trata, também é tratado. Quem cuida, também é cuidado. E quem ensina, também aprende. Com o aumento devastador das doenças do século XXI, comecei a reforçar que o contato com os animais e a ecoterapia eram ferramentas importantes não apenas para quadros de transtornos e síndromes, como era de conhecimento anterior, mas sim para pessoas neurodivergentes, com distúrbios neurológicos, psicológicos. Eu estou falando de TDA, TDAH, ansiedade e depressão, síndrome do pânico de burnout, atraso na linguagem, na coordenação motora, no aprendizado, dificuldade de socialização, interação com o meio, entre tantas outras coisas. Em meio a todo esse movimento, a pandemia veio pôr à prova a nossa missão. Não apenas a importância da terapia, mas a validação de que a verdade dos colaboradores, alinhada com o propósito da empresa, é capaz de superar qualquer adversidade. Nós somos obrigados a nos reinventar inúmeras vezes em pouquíssimas semanas para que os atendimentos pudessem voltar a acontecer. E um dos principais responsáveis pela velocidade desse retorno foi ele. Eu sou Rafael, sou pai do Matheus. Eu sou a Roberta, sou a mãe do Matheus. O Matheus, a partir de 2 anos e meio, começou a apresentar algumas alterações no seu desenvolvimento. E isso, com o passar do tempo, foi ficando mais nítido. E fez com que a gente começasse a buscar um diagnóstico, o porquê dele, não, em alguns momentos, não acompanhar o desenvolvimento normal de uma criança. Então, até aproximadamente 3 anos e meio, próximo dos 4 anos de idade, nós fizemos diversos exames, procuramos diversos profissionais e todos os exames sempre normais, a gente não encontrava alteração alguma que desse indício do que ele pudesse ter. E depois de uma busca, nós chegamos a um diagnóstico, que é a doença de Tay-Sachs. E a doença de Tay-Sachs é uma doença neurodegenerativa, até o momento não há cura, é uma doença muito rara. Bom, e daí graças à pandemia a gente começou nessa toada de fazer alguma coisa diferente e assim seguimos. E a gente foi vendo uma resposta diferente do Matheus em relação a outras crianças. A doença do Matheus foi parando e a das outras crianças evoluindo. Então, diagnóstico não é destino. Neste mesmo momento, começamos a atender nossa praticante Cláudia. Eu sou a Cláudia, tenho 35 anos. Eu comecei a andar a cavalo com 12 anos e sempre fui apaixonada entre idas e vindas de prova e faculdade, estudo, trabalho. Eu sempre mantive os cavalos. Em 2018 eu sofri uma queda, tive uma fratura de uma vértebra. Eu fiquei bem, não tive nenhuma perda de movimento, mas eu tinha uma dor residual que não se resolvia e o médico sugeriu uma vertebroplastia. Eu dormi para a cirurgia e acordei paraplégica. Quando eu saí do hospital eu não ficava nem sentada, eu fui para casa de maca, de ambulância. Eu fiquei praticamente 1 mês em casa na cama. Depois eu comecei a ir para a cadeira e era muito difícil, porque eu passava muito mal. E aos poucos eu comecei a ficar na cadeira, depois comecei a ficar em pé e comecei a dar uns passos. Aí hoje, assim, eu atribuo muito isso à ecoterapia, que me deu muito equilíbrio. Eu consigo andar de andador. Foi muito bom voltar, sentar no cavalo, sentar na cela. Vim aqui é a melhor parte da minha semana. Agora eu pergunto para vocês. Quem definiu o que era possível ou impossível na vida do Matheus ou da Cláudia? A história deles ressignifica a ciência. A vontade de viver, de superar os nãos apresentados como verdades imutáveis são a prova de que o ser humano é um ser extremamente adaptável. Nunca diga nunca para alguém. Você não é capaz. Nunca diga nunca
para você. E aí trazemos a pauta do que é importante para você. O que você quer para você? Quais são os pilares da sua existência? Seus valores e objetivos mais profundos. Em um palco como esse, Leandro Carnal afirmou que é muito difícil compreender a dor do outro se você nunca vivenciou nada parecido. Bem, se formos olhar para toda a história, há pouquíssimos anos as pessoas pararam de esconder seus filhos, filhas e entes queridos com deficiência. Sem contar as barbaridades vividas na Idade Média ou a completa segregação das pessoas com deficiência em asilos e hospitais da sociedade feudal. O Brasil possui mais de 45 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 25% da população. E me respondam, como estão os planos de inclusão nas empresas? A acessibilidade das vias públicas e do transporte? Ao se deparar com uma criança gritando e chorando no chão de um local público como um shopping, quantas pessoas imediatamente não olhariam e falariam: nossa, que vergonha desses pais que não sabem dar educação, limites? Sem ao menos considerar a possibilidade desse indivíduo estar dentro do transtorno do espectro autista e estar vivenciando um quadro de crise. Quantas escolas estão preparadas para recebê-los? Em um palco também como esse, Geraldo Rufino afirmou que nós, ao nascermos, somos criadores de problemas. Por isso, precisamos nos apropriarmos deles, nos responsabilizarmos por eles, a fim de trazermos soluções, inovações e mudanças. Ora, se quem não vivencia o problema possui maior dificuldade de compreendê-lo, como esperar que de fora virá uma solução inovadora? Eu sou prova viva de que a solução vem de dentro. Como parte de mais de uma minoria, precisei me reinventar muitas e muitas vezes até aprender a olhar para dentro para achar as minhas mais preciosas respostas. Selecionei também muito bem quem caminhava ao meu lado. Mestres, amigos e mentores que me alertavam a cada falseada em vão para o caminho do auto-vitimismo. Pessoas que acreditavam em mim antes mesmo que eu fosse capaz de acreditar, para que eu pudesse inspirar outras pessoas a criarem as mesmas ondas que, dia após dia, são responsáveis por um movimento muito maior do que é possível ver em primeiro plano. Por isso, reforço: não romantizem as síndromes, os transtornos ou os problemas da sua vida. Eles são a chave para a transformação. Aprenda a olhar para dentro para achar as suas respostas e desmistifique a expectativa ingênua e irresponsável de que alguém de fora chegará com a resposta pronta para te salvar. Aprenda que você só tem um problema se ele for seu. Ou seja, se você puder fazer algo para resolvê-lo. Se você não puder, então você não tem um problema. Você está deixando a sua energia ser drenada, correndo sérios riscos de viver uma vida infeliz, contagiando as outras pessoas ao seu redor com a sua visão de não prosperidade e não capacidade. E sim, a responsabilidade por essa tomada de decisão e mudança de mindset é única e exclusivamente sua. Tudo na vida é consequência. Que injusto seria se não fosse, não é? Agora, estejam preparados e preparadas para se surpreenderem caso sigam os meus conselhos anteriores, pois essas mudanças já estão acontecendo e elas estão tomando proporções incríveis. Como assim? Vejam os resultados das Paralimpíadas de Tóquio. O melhor ranking já alcançado pelos brasileiros na história. O Google anunciou esse ano uma iniciativa que priorizará a contratação de mais pessoas autistas. Temple Grandin, um palco também como esse, afirmou que mais da metade dos criadores do Vale do Silício são autistas, assim como Steve Jobs, Van Gogh e Einstein. Esse ano, eu tive o prazer de participar de uma live sobre o orgulho LGBTQIA+. E a minha opinião foi solicitada perante a afirmação de que mais da metade das empresas ainda possuem restrições em contratar pessoas desta classe. Respondi que essa é realmente uma decisão desafiadora, pois os gestores, gestoras, empresários e empresárias precisam estar preparados para trazer para dentro das suas empresas e corporações uma pessoa acima da média. Pois se esse indivíduo conseguiu lidar com as suas questões emocionais internas e com todas as barreiras, reais ou mentais, que foram ou tentaram ser colocadas, ele ou ela será uma pessoa de maior resiliência, que não perderá uma oportunidade por qualquer bobeira, que se reinventará em meio ao caos e que, muito provavelmente, trará soluções inovadoras, pois ele ou ela já possui uma musculatura emocional desenvolvida para isso. Por isso, afirmo em postagens e palestras que todo mundo deveria sair do seu armário pessoal. Não que isso seja uma opção de verdade, pois a única opção é viver uma vida plena, compreendendo suas qualidades,
seus defeitos e seus desafios. Nós, minorias socialmente impostas, somos obrigados a olhar para esse cenário cruel e devastador mais cedo, ou de forma mais rápida, como a única saída obrigatória para que possamos ser felizes, valorizados ou respeitados. E essa pequena aparente oportunidade se transforma em uma imensa fortaleza quando ressignificada. Chegar nisso pode parecer um caminho inalcançável muitas vezes, mas eu convido vocês a olharem para 3 pilares: autoconhecimento, inteligência emocional e alinhamento de propósito. Pare de buscar receitas pré-prontas. Elas podem funcionar para alguns, mas não funcionam para todos. Pare de desperdiçar o seu tempo e o seu talento tentando ser como os outros. E invista sua energia descobrindo quem você é, quem você pode ser. O que você quer para você? Uma pergunta tão importante para validarmos se estamos aplicando nossa energia diária no lugar certo, mas com muita frequência ignorada pelo modo automático, pelo mercado, ou pelo que apareceu para mim foi isso. Não se deixe levar pela maré. O sucesso é um caminho anormal. Construa o seu caminho através da sua verdade. Agarre com força aquilo que você sabe que faz bem, o que você quer para você. E tenha coragem de viver tudo aquilo que a vida tem para te oferecer. Pois a única pessoa que tem o direito de definir do que você é capaz é você. Muito obrigada.